Eu sou Whitney New, tenho 30 anos e sou designer de interiores em Missoula, Montana. Tudo começou em uma noite aparentemente comum, com o barulho dos talheres e minha mãe passando o purê de batatas. Eu ria de uma escolha absurda de papel de parede que um cliente tinha feito, quando meu pai bateu o copo na mesa com tanta força que o som cortou o ar como uma lâmina. Whitney, você tem 48 horas para tirar suas coisas daqui, ele disse, com uma voz gelada que não deixava margem para discussão. Esta casa agora pertence ao seu irmão. Minha garfo ficou suspenso no ar. Meu irmão, que há anos perseguia sonhos grandiosos em Nova York, nem sequer pisava ali havia tempo. Eu tinha investido cada centavo das minhas economias, $60 mil, para manter aquele lugar de pé. Paguei empréstimos, consertei o telhado que vazava, comprei cada móvel daquela sala de jantar. E agora simplesmente eles entregavam tudo a ele. Minha mãe evitava meu olhar, mexendo no guardanapo com dedos nervosos, enquanto meu pai se recostava na cadeira, os braços cruzados, como se a decisão já estivesse tomada. Uma onda de revolta subiu pelo meu peito, mas eu não discuti. Apenas assenti, a mente já traçando um plano. Eles achavam que eu iria embalar minhas coisas e sumir sem fazer barulho. Não tinham ideia do que estava por vir. Em 2 dias, entrariam naquela casa e se arrependeriam de cada palavra dita. Empurrei o prato, levantei-me e fui para o meu quarto, com a determinação já acesa. Subestimaram minha força, e esse seria o primeiro e último erro deles. Se você está tão chocado quanto eu, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo e que horas são. Vamos ver quantos de nós estão acompanhando esse drama de perto. Na manhã seguinte, acordei ainda sob o mesmo teto, com as palavras do meu pai ecoando na minha cabeça. Fiquei deitada, olhando para o forro que eu mesma havia pintado de um azul suave 3 anos antes, tentando entender como chegamos àquela situação. Como podiam simplesmente entregar a casa para meu irmão, depois de tudo que eu tinha feito para mantê-la? Em 2022, quando o banco ameaçou executar a hipoteca, fui eu quem assumiu a responsabilidade. Meus pais estavam afundados em dívidas, $60 mil que não tinham como pagar. Eu tinha 27 anos, no início da minha carreira como designer, mas não hesitei. Esvaziei minha poupança, cada centavo que havia juntado em plantões e trabalhos extras, para salvar aquele lugar. Não foi por obrigação, mas porque aquela casa era o meu lar. O chão onde desenhei meus primeiros esboços, o espaço que me viu crescer. E não parei por aí. A casa estava caindo aos pedaços, tinta descascando, assoalho rangendo, telhado que vazava a cada chuva. Assumi mais clientes, trabalhei fins de semana, dediquei cada hora livre para reformar tudo. Escolhi o azul claro das paredes para trazer vida ao ambiente. Comprei um sofá cinza resistente para as noites de filme em família. Instalei uma TV nova para minha mãe assistir aos programas de culinária que adorava. Até a máquina de lavar foi ideia minha, depois que a antiga quebrou e tivemos que levar roupa para a lavanderia. Cada detalhe, cada sacrifício era por eles. Ou pelo menos, eu achava que era. Mas meu irmão, Colt, nunca se importou. Há 5 anos, tinha partido para Nova York atrás de um emprego pomposo em bancos, sonhando com arranha-céus e bolsas de valores. Ligava quando ligava 2 vezes por ano, sempre apressado, prometendo visitas que nunca aconteciam. Quando aparecia era só ostentação. Falava de negócios que nunca davam certo, ternos que não podia pagar. E meus pais? Comiam na mão dele como se fosse algum gênio de Wall Street. Gabavam-se do sucesso dele para os vizinhos, enquanto eu era quem mantinha as luzes acesas. Lembro de ouvir minha mãe ao telefone. O Colt está indo tão bem, enquanto eu esfregava os novos balcões da cozinha que eu tinha pago. Doía, mas eu engolia seco, achando que meu esforço falaria por mim. 3 anos atrás, quando o banco ligou sobre as parcelas atrasadas, fui eu quem atendeu. Meu pai estava sentado àquela mesma mesa, a cabeça entre as mãos, murmurando: "Vamos perder tudo." Minha mãe chorava em silêncio. Liguei para Colt pedindo ajuda, mas ele nem atendeu. "Está ocupado", minha mãe justificou como se isso bastasse. Então peguei minhas economias, os $60 mil que guardava para dar entrada em um lugar meu um dia, e entreguei tudo. O banco aceitou. A casa estava salva. Meus pais me abraçaram, agradecidos. Mas a gratidão deles durou pouco. Logo voltaram a idolatrar em Colt suas histórias, seu suposto brilho. Eu entrava na sala, via o sofá que eu tinha comprado, a TV que eu tinha instalado, e me perguntava por que nada disso era suficiente. No verão passado, reformei a sala de jantar. Escolhi um lustre moderno para substituir aquele que piscava desde a minha infância. Passei horas medindo, lixando, pintando, garantindo que cada detalhe ficasse perfeito. Minha mãe sorriu, ficou chique.
Meu pai concordou, bonito. Mas na semana seguinte, quando Colt ligou, passaram 1 hora ouvindo suas últimas grandes conquistas. Eu ficava no corredor, as mãos ainda marcadas de tinta, ouvindo tudo. Bonito. Chique. Eu tinha reconstruído aquele lar peça por peça, e eles não tiravam os olhos do filho que nem sequer aparecia. Não era só o dinheiro. Era o tempo, a energia, as noites viradas em projetos para clientes só para bancar aquela casa. Chegava em casa exausta, desabava naquele sofá cinza e ainda assim sentia que carregava sozinha o peso daqueles 4 paredes. Meus pais dependiam de mim, mas seus olhos brilhavam só por Colt. Ele era o filho dourado, o que Red havia ido longe, enquanto eu era apenas a que ficava para trás, segurando tudo nas costas. E agora queriam dar a casa a ele. A minha casa. A que eu tinha lutado para salvar. A que eu tinha tornado um lar. Uma dor aguda apertou meu peito, não era tristeza, era algo mais cortante, uma mistura de fúria e determinação. Achavam que eu iria embora sem lutar, que Colt chegaria e tomaria tudo que eu tinha construído? Estavam enganados. Sentei-me na cama, o azul claro das paredes iluminado pela luz da manhã. Durante anos eu tinha mantido aquela família de pé, mas o jantar da noite anterior tinha mudado tudo. Não era mais a filha deles. Era a pessoa que usaram, que menosprezaram. Mas a história não terminaria assim. Peguei o telefone, os dedos firmes apesar do fogo que queimava por dentro. Precisava de respostas e sabia exatamente com quem contar. Ainda pela manhã, liguei para Lindsay, minha melhor amiga, minha voz tremendo de uma urgência que ela reconheceu na hora. Whitney, o que aconteceu? Ela perguntou, já em modo solução. Andei de um lado para outro na cozinha, a mesma que eu tinha reformado, com balcões de granito que eu tinha pago, e contei tudo. O ultimato do meu pai, às 48 horas para sair, a casa sendo entregue a Colt como se fosse um presente. Falei dos $60.000 que eu tinha investido, das noites sem dormir, das reformas que fiz enquanto meu irmão vivia de ilusões em Nova York. Lindsay, com sua mente de advogada afiada, não perdeu tempo. Tem algo errado aqui, ela disse. Se estão dando a casa a ele, deve haver um motivo. Você já checou as finanças deles? Algum empréstimo novo? Sua pergunta acendeu uma faísca. Finanças. Não tinha pensado nisso. Meus pais sempre foram reservados com dinheiro, ainda mais depois que eu os tinha salvado da execução 3 anos antes. Vou investigar, respondi, a cabeça já girando com possibilidades. Desliguei e rolei a lista de contatos até encontrar Finn Walsh. Eu conheci havia 2 anos, desde que tinha projetado a área de espera de uma agência do banco dele em Missoula. Minutos. Cada peça que saía pela porta era como um golpe no peito, mas também uma vitória. Isso é meu, pensei, enquanto o sofá cinza, aquele que eu tinha testado em 3 lojas antes de escolher, o que tinha me custado 2 fins de semana de trabalho extra, era envolto em plástico e carregado para o caminhão. A equipe trabalhava com eficiência, mas eu sentia o peso de cada objeto. O abajur da mesa de cabeceira, comprado depois de noites pesquisando iluminação perfeita para ler. O tapete da entrada, que eu tinha limpo pessoalmente depois que meu pai derramou vinho tinto nele e nem sequer se desculpou. Diane apareceu na porta, os olhos arregalados ao ver a movimentação. Whitney, o que está acontecendo? Sua voz tremia, como se ela já soubesse que algo estava errado, mas não quisesse acreditar. Estou levando o que é meu, respondi, cruzando os braços. Eles querem que eu saia? Pois vou, mas não sei o que paguei. Ela sentiu, os lábios apertados em uma linha fina. Se precisar de ajuda, é só chamar. Seu pai passou por aqui há 1 hora com uma cara que... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu sabia exatamente que cara era aquela, a mesma que ele fazia quando Colt chegava bêbado em casa e meu pai fingia não ver. A mesma que usava quando assinava cheques que não podia cobrir, contando comigo para tapar os buracos. O celular vibrou no meu bolso. Era Colt. Onde você está? A mensagem era curta, quase agressiva. Não respondi. Em vez disso, abri a conversa com Lindsay e enviei uma foto dos móveis carregando a máquina de lavar. Eles estão percebendo agora, digitei. Sua resposta foi instantânea. Bom, deixe eles suarem. Quanto mais pressionados, mais erros cometem. Ela tinha razão. Se eles achavam que eu ia sumir sem fazer barulho, estavam muito enganados. O líder dos mover se aproximou, o rosto suado sob a luz da tarde. Só falta a TV, mas o suporte está fixado na parede. A senhora quer que a gente desmonte? Balancei a cabeça. Levem tudo. Não deixem nada. Ele hesitou, olhando para as marcas no drywall onde o suporte tinha sido parafusado. Vai ficar um buraco feio. Sorri, amarga. Deixa. Que eles vejam o que happens quando se mexem com a coisa errada.
Quando o último item foi carregado, assinei o recibo e fechei a porta da casa com um estalo seco. Não olhei para trás. Não ia dar a eles a satisfação de ver dúvida nos meus olhos. Entrei no carro, liguei o motor e respirei fundo pela primeira vez em horas. No banco do passageiro, o envelope com os documentos do empréstimo parecia queimar contra o couro. $60.000. Meu nome. Minha assinatura forjada. Eles tinham subestimado o quão longe eu iria para me defender. Lindsay já tinha me enviado o rascunho da ação judicial por e-mail. Fraude. Apropriação indébita. Dano moral. As palavras saltavam da tela, nítidas como facas. Eu as lia e relia, sentindo o peso de cada sílaba. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre anos de confiança jogados no lixo, sobre ser tratada como a salvadora da família até o momento em que deixei de ser útil. Colt precisava de um tetinho. Meus pais precisavam de um bode expiatório, pois agora iam ter uma briga judicial. Digitei o endereço do escritório de Lindsay no GPS. Chegada em 12 minutos, anunciou a voz robótica. 12 minutos até o próximo passo. 12 minutos até começar a desmontar o castelo de mentiras que eles tinham construído em cima do meu nome. Apertei o acelerador. Não ia perder tempo. Era sobre cada mentira que me engoliram como pílulas amargas, cada promessa quebrada que me deixaram com a garganta em chamas. Era sobre os anos em que carreguei o peso deles nas costas enquanto sorriam para as fotos de família, enquanto Colt se gabava de ser o filho prodígio que nunca precisou sujar as mãos. Agora, as mãos deles estavam sujas, e eu ia garantir que o mundo visse a tinta dessa fraude secando sob os holofotes de um tribunal. Lindsay ajustou a pasta de couro contra o quadril, os saltos ecoando no calcamento irregular da calçada. Eles vão tentar intimidar você, ela disse, sem tirar os olhos do prédio dos Correios do outro lado da rua, onde, sabíamos, uma cópia certificada da ação já seguia em direção aos meus pais. Primeiro virá o silêncio. Depois as ligações chorosas da sua mãe. Então as ameaças veladas do seu pai. E Colt? Ela virou-se para mim, um sorriso afiado como lâmina. Ele vai explodir como fogos de artifício em noite de Réveillon, barulhento, patético e sem ninguém prestando atenção. Eu respirei fundo, sentindo o ar gelado queimar nos pulmões. Que exploda, respondi. Eu já ouvi essa sinfonia antes. Só que dessa vez a plateia tem um juiz, um júri e um monte de documentos com carimbo oficial. O celular vibrou no meu bolso, número desconhecido. Deixei tocar. Se fosse eles, que esperassem. Se fosse o banco, Finn Walsh já sabia demais para se surpreender. E se fosse Colt? Bem, ele podia gritar até ficar rouco. As paredes do tribunal eram mais grossas que a sua paciência. Subimos no carro de Lindsay, o motor ronronando baixo enquanto ela ajustava o GPS para o escritório. Você tem onde ficar hoje à noite? Ela perguntou, lançando-me um olhar rápido. Eu balancei a cabeça, os dedos apertando o volante imaginário. Já reservei um Airbnb. Nada extravagante, mas tem uma fechadura que só eu tenho a chave. Ela riu, um som seco e satisfatório. Boa escolha. Porque quando eles perceberem que você não vai recuar, vão tentar invadir sua vida como baratas depois de uma enchente. Que tentem, murmurei, observando as montanhas de Missoula se erguerem contra o céu cinzento. Eu já limpei a casa uma vez. Não vou ter problema em fazer de novo, dessa vez com um mandado de despejo na mão. O telefone vibrou novamente. Dessa vez era Diane. Atendi no vivo. Você viu as notícias? Ela perguntou sem preâmbulos, a voz trêmula de excitação contida. Colt acabou de postar no Facebook que você roubou a casa da família e que eles estão desabrigados por causa da sua vingança. Completo com fotos do seu sofá na sala de estar vazia. Soltei uma risada alta, quase histérica. Ele realmente acha que alguém vai acreditar que eu, a filha que pagou o conserto do telhado 3 vezes, de repente virou a vilã? Diane riu junto. Os comentários já estão cheios de gente perguntando por que um advogado de 32 anos não consegue manter a própria casa. Alguém até postou aquele meme do distraído com bobagem. Esqueci de não ser um parasita, ponto. Deus abençoe a internet, respondi, sentindo algo quente e vicioso se espalhar pelo peito. Não era alegria. Era a justiça começando a ferver. Lindsay estacionou em frente ao prédio do escritório, onde a placa de latão brilhava sob a luz fraca do entardecer. Marlov e Associados, Direito Civil e Penal. Prepare-se, ela disse, desligando o motor. A partir de agora, cada movimento deles será um erro, e nós vamos capitalizar cada um. Abri a porta do carro, o som metálico ecoando como um tiro de partida. Então vamos fazer valer, respondi, ajustando a bolsa no ombro. Porque dessa vez, quando eles caírem, não vai ter ninguém para segurar. Nem eu, nem a lei.
Nem a decência que eles pisotearam há muito tempo. Dentro do escritório, as luzes estavam acesas, iluminando pilhas de processos e pastas etiquetadas com nomes que agora me pareciam irrelevantes. Lindsay jogou as chaves na mesa e ligou o computador. Primeira coisa amanhã. Entrar com um pedido de liminar para congelar os ativos deles. Se esse dinheiro do empréstimo ainda estiver em alguma conta, nós o travamos antes que eles o esbanjem em mais desculpas. Assenti, tirando os documentos da bolsa e alinhando-os com precisão militar. E a casa? Ela continuou digitando enquanto falava. Você quer que peçamos a posse provisória? Tecnicamente, como você pagou por tudo? Não, cortei, antes que ela terminasse. Deixa eles suarem. Que durmam no chão que eu paguei, com as cortinas que eu comprei balançando nas janelas vazias. Quando o juiz der a sentença, quero que seja como martelo, saiam da minha propriedade. Lindsay parou de digitar, olhando para mim com algo que poderia ser orgulho. Você está gostando disso? Ela observou, não como crítica, mas como fato. Não é vingança, respondi, embora soubesse que era, pelo menos um pouco. É equilíbrio. Eles me tiraram anos. Agora vou tirar deles o que mais amam, a fachada de família perfeita. O telefone do escritório tocou, cortando o silêncio. Lindsay atendeu, ouvindo por um segundo antes de estender o aparelho para mim. É o Finn Walsh. Ele diz que tem informações que você vai querer ouvir. Apertei o botão de transferência, levantei o fone ao ouvido. Finn disse, sem rodeios. Você encontrou mais alguma coisa? A voz do gerente do banco veio tensa, quase um sussurro. Whitney, eu não deveria estar te contando isso, mas... Eles sacaram o dinheiro ontem. Todo. 60 mil em cash. Meu estômago revirou. Como assim em cash? Finn hesitou. Seu pai apareceu com Colt, apresentou documentos, incluindo uma procuração falsa com sua assinatura, e retirou tudo. O banco está revisando as câmeras agora, mas o dinheiro sumiu, completei, os dedos apertando o telefone até doer. Exatamente, Finn confirmou. E tem mais. Eles mencionaram algo sobre resolver o problema, antes que a audiência aconteça. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Lindsay já estava pegando o casaco, os olhos duros como pedra. Isso é ameaça, ela disse, baixa. E nós vamos usá-la. Respirei fundo, sentindo o fogo da raiva queimar limpo, sem culpa. Não respondi, devolvendo o fone a Lindsay. Isso é prova. E eles acabaram de nos dar a última peça do quebra-cabeça. Olhei para a janela, onde as luzes de Missoula piscavam como estrelas caídas. Amanhã, disse, a gente enterra eles. Nada menos que justiça. Lindsay apertou meu braço com uma força que era quase um juramento. O juiz vai ver através das mentiras deles, ela disse, a voz cortante como uma lâmina. Você já ganhou. E pela primeira vez em meses, senti algo se rearranjar dentro de mim, não esperança, não alívio, mas uma certeza fria e sólida como granito. Nas semanas que se seguiram, reunimos as provas como se estivéssemos montando um arsenal. Extratos bancários comprovando cada centavo que eu havia injetado naquela casa 3 anos antes, quando eles ainda sorriam e me chamavam de Nossa Salvadora. E-mails de Finn, o advogado deles, confirmando os termos do empréstimo, termos que eles mesmo tinham distorcido. E como a cereja do bolo, uma declaração juramentada de Diane Burke, minha ex-vizinha, detalhando cada hora que eu havia passado reformando aquele lugar enquanto eles assistiam da varanda, tomando limonada como se fosse um espetáculo. Os papéis de intimação chegaram em questão de dias. Eu quase conseguia ouvir o som do mundo desabando na sala deles, o silenciador da TV sendo desligado de repente, o rangido da cadeira de Colt ao se levantar, a respiração ofegante da minha mãe enquanto lia as acusações em voz alta. Eles deviam estar se olhando, buscando um culpado, um plano, uma saída. Mas não havia. O processo andou mais rápido do que eu imaginava. Até o início da primavera, estávamos naqueles bancos de madeira envernizada, sob o olhar atento de um juiz que não parecia ter paciência para jogos. Meus pais sentados do outro lado, os rostos cavados, os olhos fixos em qualquer lugar menos em mim. Colt, antes tão cheio de si, agora se encolhia na cadeira, os dedos tamborilando no joelho como se estivesse contando segundos até o desastre. Lindsay apresentou nosso caso com uma precisão cirúrgica. O contrato falsificado, os depósitos mensais que eu havia feito por anos, a traição escancarada. O advogado deles, um homem de terno barato e olheiras fundas, tentou argumentar que eu havia consentido com o empréstimo, mas o juiz nem piscou. As provas eram demais, assinaram minha vida sem permissão, e agora a justiça estava assinando o fim deles. Quando a sentença caiu, a voz do juiz foi como um martelo. O empréstimo era nulo, meu nome limpo.
Eles teriam que arcar com as custas do processo e uma indenização por danos morais. A casa, atrelada à dívida de $60.000, seria leiloada para quitar o banco. Não esperei para ver a expressão deles. Saí do fórum com o peso de anos se desprendendo dos meus ombros, como se alguém tivesse cortado correntes que eu nem sabia que carregava. Lindsay me alcançou no degrau de fora, e pela primeira vez desde que a conhecia, vi um sorriso genuíno rasgar seu rosto sério. Você venceu, Whitney, ela disse, como se ainda precisasse me convencer. Eles não podem te tocar mais. Assenti, mas o gosto da vitória era amargo. A casa pela qual eu havia lutado seria vendida, mas já não era minha. Não depois do que eles tinham feito. Não depois que transformaram tetos e paredes em uma armadilha. Semanas depois, soube por um conhecido que o banco havia executado a hipoteca. A casa foi a leilão por um valor que mal cobria a dívida. Meus pais e Colt se mudaram para um apartamento minúsculo nos limites de Missoula, onde o aluguel engolia metade do que conseguiam juntar. Colt arrumou um emprego em uma concessionária de carros usados, o sonho de Nova York reduzido a comissões míseras e clientes que torciam o nariz para ele. Meus pais, que antes se gabavam do nosso menino de ouro, agora contavam moedas para pagar a conta de luz. O telefone começou a tocar no dia seguinte à sentença. Primeiro minha mãe, Whitney, como você pôde fazer isso conosco? A voz quebrada, como se ela fosse a vítima. Somos sua família. Depois meu pai, o tom afiado como uma faca. Você nos arruinou. Não precisava chegar a esse ponto. Ouvi cada mensagem, o peito apertado, mas as mãos firmes. Eles tinham usado meu nome e minha confiança para garantir um empréstimo que nunca pretendiam pagar. Tinham escolhido Colt, sempre Colt, e agora queriam que eu carregasse a culpa pela queda deles. Apaguei as mensagens uma a uma. Bloqueei os números. Colt tentou ligar de um novo chip uma semana depois, a voz oscilando entre fúria e desespero. Você acha que é melhor que a gente? Vai se arrepender. Bloqueei ele também. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi livre. Lindsay aparecia de vez em quando, só para checar se eu ainda estava de pé. Você fez o que tinha que fazer, ela repetia certa noite, enquanto mexia o café sem açúcar. Eles fizeram as escolhas deles. E eu sabia que era verdade. Aquele processo não tinha só limpado meu nome. Red traçado uma linha no chão, até aqui e não além. A casa se foi. As finanças deles, em frangalhos. Mas não fui eu quem forjou assinaturas. Não fui eu quem mentiu. Eles cavaram a própria cova, e eu não ia mais ficar na beira do buraco, estendendo a mão para puxá-los para cima. Meses depois eu estava no meu novo apartamento, a luz da manhã inundando o espaço como uma bênção. Caminhar pelas ruas de Missoula tinha se tornado um ato de reafirmação. Cada passo, cada respiração, cada escolha era minha. Consegui um emprego em um pequeno escritório de design de interiores no centro, um lugar aconchegante de paredes de tijolos aparentes, onde eu desenhava plantas para cafés e lojas locais. Meus dias eram preenchidos com amostras de tecidos, reuniões com clientes, a satisfação de ver um espaço ganhar vida sob minhas mãos. Cada projeto era uma chance de construir algo novo. Algo meu. Meu apartamento, um conjugado perto do rio Clark Fork, começava a ter cheiro de lar. O sofá cinza encostado na janela, a luz da manhã acalentando o tecido macio. A TV de tela plana na parede oposta, os fios organizados com esmero, um lembrete silencioso de que eu havia reconquistado até os pequenos detalhes. Pendurei cortinas novas azul marinho, uma escolha deliberada, e coloquei minha velha luminária na mesinha de canto, seu brilho quente suavizando as noites. Cada peça, antes parte de uma casa pela qual eu havia lutado, agora pertencia a um espaço que era só meu, do chão ao teto. Não falei com meus pais nem com Colt desde o processo. Seus números continuavam bloqueados, suas mensagens apagadas há muito tempo. Pelo corredor do escritório, ouvi fofocas. Missoula era assim, uma teia onde as notícias se espalhavam como fogo. Eles estavam se afundando. Meus pais e Colt ainda moravam naquele apartamento apertado na periferia, sobrevivendo de bicos e economias que minguavam. O emprego de Colt na concessionária mal pagava o aluguel, e o orgulho dos meus pais havia virado cinzas. A Diane Burke passou aqui outro dia para me trazer um café, comentou uma colega baixinho. Todo mundo sabe o que eles fizeram. Forjar sua assinatura, tentar te jogar para escanteio. Até o Henry, lá do centro comunitário, anda contando como você se levantou. Anui grata, mas sem surpresa. Missoula não perdoava traições assim, e a reputação deles havia desmoronado sob o peso das próprias escolhas. Não perdi tempo pensando no deles.
Meu foco era o que estava à frente, os projetos no escritório, que ficavam cada vez mais ambiciosos, uma reforma de café, o lobby de um hotel boutique. Cada um deles esticava meus limites, inflava minha confiança. Passava as noites rearranjando móveis no apartamento, ajustando cada centímetro até tudo ficar certo. A máquina de lavar, agora ronronando no armário de utilidades, era uma vitória silenciosa. Eu havia lutado para manter o que era meu, e cada objeto naquele espaço era prova disso. Às vezes eu me sentava no sofá com um bloco de esboços na mão, traçando linhas e formas, e sentia um orgulho quieto. Havia gasto anos derramando meu suor por uma família que me via como um cofre forte. Mas aprendi a direcionar essa energia para mim mesma. A lição, quando olhava para trás, era clara como vidro. Eu havia deixado eles me usarem meu dinheiro, meu tempo, minha confiança, porque achava que era isso que se fazia por família. Mas lealdade não é sinônimo de tapete. Proteger seu valor significa traçar limites, mesmo que doa. Mesmo que sejam as pessoas que deveriam te proteger. Eu havia dado tudo para manter aquela casa de pé, só para descobrir que eles tinham falsificado minha assinatura para me roubá-la. Mas foi ao me levantar, cavar pela verdade, enfrentar o tribunal e virar as costas que encontrei minha própria força. Independência não é só morar sozinha. É saber que não importa quem tente te derrubar, você vai ficar de pé sozinha, se preciso for. Não era mais a filha que consertava tudo. Era a Whitney. E essa vida? Era minha.